13 anos de oncologia, tive muitas experiências, do diagnóstico ao prognóstico, tanto de cura quanto de morte. Vi várias vivências nesse ambiente por pacientes e profissionais, mas ainda não vi no ângulo espiritual. Minha primeira experiência foi com um bebê, o Gustavo, na pediatria de um hospital em Jundiaí, em 2004. Jesus já ardia em meu coração. Por mais que os desvios da minha parte me afastavam dele, ele sempre me chamava de volta. A graça de Deus me concedeu a empatia e me coloquei no lugar daquela mãe. Orei sem cessar, sofri e chorei com ela. Um dia, ela sem esperança naquela UTI, eu disse a ela que traria uma palavra que vinha de Deus no dia seguinte. Naquele dia eu me ajoelhei naquele leito e pedi a Deus por cura. À noite eu fui à igreja e a palavra veio. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Isso está em João 11:4. No dia seguinte, entreguei a ela um papel e só esperamos o milagre. Estava escrito no papelzinho o versículo. Hoje, esse milagre tem 16 anos. E assim como Deus fez o milagre na vida dele, ele também fez na minha vida, na vida daquela mãe e de todos que viram esse processo todo de perto. E através desse texto eu sei que também fará na vida de muitos. Hoje aquela mãe pode consolar outra que passa pelo mesmo problema. Hoje a vida desse rapaz prova que a cura física ela é possível, quando a pedimos no nome de Jesus. Nos mostra que ele ainda opera milagres, que ele continua operando em nós. Para não desanimarmos e continuarmos a viver cumprindo a vontade do Pai, pois nossa vida tem propósito e precisamos cumprir o plano. E quando não há cura? Já vi pacientes no início do diagnóstico, durante o tratamento e no término do tratamento, na recidiva da doença e na fase terminal. A primeira coisa que acredito é na cura, sempre em primeiro lugar, porque fui testemunha. Em Mateus 8,17, Jesus disse: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mas algo que aprendi esses dias é que algumas coisas impedem a cura, como por exemplo, querê-la. É preciso querer ser curado. E mesmo querendo, com todas as forças e fé, vem a morte. E isso nos deixa muito confusos. Mas algo que Deus tem me mostrado em tantos casos, e que é algo que não enxergamos, é o mundo espiritual. A morte ela é consequência do pecado. Em Romanos 5,12 fala assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Nós temos a tendência ao pecado, e isso é fato. No versículo 15, na parte B, diz assim: mas a graça de Deus é muito maior, e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. O que quero dizer é que a morte física faz parte do ciclo. Todos nós vamos morrer, fisicamente. E a cura que pedimos, por que ela não vem? E por que perdemos para essa doença? Não sabemos quais os planos de Deus. Só sei que a longo prazo, tudo o que acontece ao nosso redor tem um significado, um aprendizado. Tanto para quem passa pela dificuldade, quanto para os que vivem ao redor dessa pessoa. E quando a cura física não vem, também pode não ser a cura física, e sim a cura espiritual. A cura da mágoa, do desamor, curas de feridas na alma, que às vezes nem temos conhecimento delas. Às vezes a gente nem sabe que tem. Nos machucamos uns aos outros porque somos imperfeitos, e algumas vezes sem intenção. E dependendo de quem escutamos, se é o Espírito Santo ou o inimigo das nossas almas, essa ferida ela pode ser curada ou pode ser ainda mais ferida. E essa é a intenção desse texto. Quem estamos escutando? Ou quem queremos escutar? Tanto a cura física ou espiritual como a morte física ou espiritual depende de quem decidimos escutar. Quando decidimos escutar o Espírito Santo, ele nos mostra o ponto certo do que precisamos fazer ou mudar. Eu vou fazer uma aplicação em minha vida.
Eu tenho psoríase, que é uma doença de pele, que acredita-se que seja um problema do sistema imunológico. A intensidade dela varia quando há infecções, estresse e frio. Preciso manter a pele hidratada, melhorar meu sistema imunológico com alimentação e não me estressar. Essa é a parte mais difícil. Então, o que acontece? A água é muito importante para o nosso corpo, mas eu quase não bebo. Então, quando eu olho para minha pele, eu corro para beber água. A alimentação estou melhorando, como mais fruta, mais verduras. Agora o estresse fica complicado. E quando oro, falo, por que Deus? E ele me fala, eu disse para você não abraçar tudo. Já disse que não tem que falar sim para tudo. Eu já disse que precisa distribuir responsabilidades. Já disse. Eu sei que estou resolvendo esses problemas. Sei que para algumas coisas ainda tem muitas dificuldades, mas eu sei que tem solução. E que algo que pedimos, e que quando pedimos algo a Deus, Ele não muda por mudar. Ele te faz entender o porquê e dá soluções que dependem de você. Não é só chegar, chorar para Ele e pedir mudanças. Ele te ensina a pescar. Eu também sei que quando não depende de você, Ele tira o problema do seu caminho. Esse é o poder da oração, tanto para consertos como para livramentos. Mas o principal de tudo é saber que a vontade de Deus é soberana e que há tempo para todas as coisas, e que nenhum sofrimento se compara com aquele sofrido por Jesus na cruz, aquele que sem pecado foi massacrado e humilhado só para nos salvar. E hoje você só precisa se arrepender dos seus pecados e crer nesse ato de salvação para herdar a vida eterna, uma vida sem dor e sem sofrimento. Se você acha que a morte física é ruim, não queira saber como é a morte espiritual. Em João 3,16, Jesus fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crer não morra espiritualmente, mas tenha vida eterna. E ele enxugará dos olhos toda lágrima.